Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de imunologia. Hoje falaremos sobre as alergias e a relação dessas com o sistema imunológico. Vamos começar? O conceito de que o sistema imunológico é necessário para a defesa do hospedeiro contra as mais diversas infecções tem sido enfatizado ao longo de todas as nossas aulas. Contudo, como já vimos, as respostas imunes por si só são capazes, muitas vezes, de causar lesões teciduais e até mesmo doenças. Quando prejudiciais ou patológicas, as reações imunológicas são chamadas de reações de hipersensibilidade. Essas reações de hipersensibilidade, com base principalmente nos mecanismos imunológicos responsáveis pelas injúrias aos tecidos e pelas doenças, são classificados em 4 tipos. As reações de hipersensibilidade dos tipos 1, 2, 3 e 4. As reações de hipersensibilidade do tipo 1, conhecidas como hipersensibilidade imediata, se desenvolvem em menos de 1 hora após a exposição ao antígeno. As reações do tipo 1 são mediadas pela IgE ou pela imunoglobulina E. Os antígenos ligam-se à IgE, que por sua vez está ligada aos mastócitos nos tecidos e aos basófilos no sangue, desencadeando a liberação de mediadores pré-formados, como por exemplo a histamina, e a síntese de outros mediadores, como por exemplo as citocinas, causando rápido vazamento vascular e secreções das mucosas, muitas vezes seguidos por inflamação. As reações de hipersensibilidade tipo 1 são a base de todas as doenças atópicas, como por exemplo asma alérgica, rinite e conjuntivite, e também de várias doenças alérgicas, como urticárias, algumas alergias alimentares e até mesmo ao látex. Os termos atopia e alergia são frequentemente utilizados alternadamente, mas eles são sim diferentes. A atopia é uma resposta imunitária exagerada mediada pela IgE. Portanto, todas as doenças atópicas são distúrbios de hipersensibilidade, atenção, do tipo 1. Já a alergia é qualquer resposta imunológica exagerada a um antígeno estranho, independentemente do mecanismo utilizado. A incidência das doenças alérgicas tem aumentado bastante, principalmente nas sociedades industrializadas. Em relação à hipersensibilidade do tipo 2, esta é primariamente mediada por anticorpos das classes, atenção, IgM ou IgG, além do complemento, e podem danificar, atenção novamente, células ou tecidos, ou ainda prejudicar as suas funções. Doenças envolvendo as reações do tipo 2 incluem anemia hemolítica autoimune, púrpura trombocitopênica autoimune, miastenia graves, anemia perniciosa e febre reumática. As reações de hipersensibilidade do tipo 3 causam inflamação aguda em resposta aos imunocomplexos antígeno-anticorpos circulantes depositados principalmente, atenção, nos vasos sanguíneos. Esses imunocomplexos podem ativar o sistema complemento ou se unir a certas células imunológicas, ativando-as, resultando com isso na liberação de mediadores inflamatórios. Doenças envolvendo as reações de hipersensibilidade do tipo 3 incluem lúpus eritematoso sistêmico, poliarterite nodosa e glomerulonefrite pós-estreptocócica.
Em relação à hipersensibilidade do tipo 4, as principais causas dessas reações, mediadas por atenção células T, são a autoimunidade, como vocês podem ver no card aqui em cima, e as respostas exageradas ou persistentes a antígenos ambientais. As reações autoimunes geralmente são dirigidas contra antígenos celulares com uma distribuição restrita nos tecidos. Portanto, as doenças autoimunes mediadas por essas células T tendem a ser limitadas a alguns órgãos e geralmente não são sistêmicas. Exemplos de doenças envolvendo as reações do tipo 4 incluem esclerose múltipla, artrite reumatoide, diabetes mellito tipo 1, doença de Crohn. Bem, agora falando propriamente sobre as alergias, nós podemos defini-las como sendo uma resposta do sistema imunológico às possíveis ameaças e invasores, sejam elas substâncias ou agentes agressivos ao organismo. Fatores genéticos, ambientais e específicos contribuem para o desenvolvimento de alergias. No entanto, geralmente as alergias são de origem, atenção, genética, mas só apresentam sintomas a depender da exposição do indivíduo aos chamados, atenção, alérgenos. Por definição, um alérgeno induz respostas imunes do tipo 1 mediadas por IgE. Gatilhos alérgicos quase sempre são proteínas de baixo peso molecular, sendo que muitas delas podem ligar-se a partículas transportadas pelo ar. Os alérgenos que mais comumente causam reações alérgicas agudas e crônicas incluem alimentos, fungos, poeira, pólen, medicamento, pelos de animais, produtos de limpeza, picadas de inseto, entre uma infinidade de outros agentes. As alergias podem acontecer em qualquer etapa da vida e em todas as faixas etárias. Um fato que, sem dúvida nenhuma, aumenta a preocupação de toda a população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de, atenção, 40% da população mundial sofre com algum tipo de alergia. As alergias podem ocorrer em qualquer idade, como foi dito, mas é na infância que elas são mais frequentes. Para saber se uma criança tem predisposição genética a alergias, é muito importante conferir o histórico familiar. Existem estudos que indicam que quando um ou os dois pais possuem uma alergia, a chance de os filhos também desenvolver um quadro alérgico pode aumentar, atenção, de 4 a 7 vezes. Em relação aos tipos de alergia, os principais tipos de alergia que atingem a população são as respiratórias e as alimentares. Em relação às alergias respiratórias, estas afetam grande parte da população que, por sua vez, são doenças crônicas que acometem as vias respiratórias, causando complicações para o indivíduo. Como exemplos de alergia respiratória, podemos citar a asma e a rinite alérgica. A asma são crises causadas pela exposição do indivíduo a alérgenos inalantes, como mofo e pelos de animais. A asma causa falta de ar, chiado no peito, sensação de cansaço e tosse. Um fator agravante é que grande parte dos pacientes apresentam um quadro de rinite alérgica. Já a rinite alérgica é uma série de reações de defesa do sistema imunológico na tentativa, atenção, de combater a invasão de agentes alérgenos. Os principais sintomas associados às rinites são espirro,
coceira na garganta, olhos e ouvidos, nariz entupido, irritação nos olhos e secreção nasal. Quando não tratadas da maneira correta, o estado de uma pessoa com rinite pode se agravar, gerando outras doenças respiratórias, como a sinusite e a amidalite. Falando agora sobre a alergia a fungos, esses são seres microscópicos que vivem principalmente nos ambientes úmidos e mal ventilados. Ao inalar o ar de um ambiente com a presença de fungos, a pessoa apresenta uma série de sintomas, como por exemplo, espirro, coceira na garganta, olhos lacrimejantes e ouvido entupido. A forma mais comum dos fungos no ambiente é o conhecido mofo, que pode habitar os armários, banheiros, guarda-roupas, locais com poeira e ambientes que possuam ar condicionado. Em relação à alergia a ácaros, esses são os responsáveis por grande parte das alergias respiratórias. Seu alto grau de alergenicidade se dá por serem seres microscópicos que se alimentam da atenção de escamação da pele de outros seres e por produzirem fezes que são, de fato, prejudiciais para o sistema respiratório dos seres humanos. Eles estão espalhados por toda a parte, como, por exemplo, em colchões, travesseiros, tapetes, e seu desenvolvimento se dá principalmente em ambientes acima de 50% de umidade do ar, temperatura entre 18 e 26 graus, com pouca luminosidade e muita poeira. Em relação à alergia por pólen, o pólen é composto por partículas de angiospermas produzidas pelas flores para serem espalhadas no ar. Durante o período de polinização, o ar acaba ficando carregado de pólen, o que pode desencadear em uma reação alérgica. Bem, em relação agora às alergias alimentares, não há dúvida que muitas pessoas sofrem com reações adversas aos alimentos, mas na sua maioria elas surgem pela intoxicação via ingestão das toxinas presentes em determinados tipos de comida. Casos de alergia alimentar geralmente estão ligados à resposta do sistema imunológico às substâncias contidas em alguns alimentos. Entre os vários tipos de alimentos que podem sim causar alergia, eu posso citar ovo, amendoim, frutos do mar, trigo, frutas cítricas e chocolate. Já entre as principais reações alérgicas estão as reações dermatológicas, vistas através da inflamação e pelo surgimento de manchas avermelhadas na pele, como as urticárias e as dermatites, as reações gastrointestinais, evidenciada por dores e desconforto estomacal, e também a anafilaxia, que nada mais é que o inchaço causado pela exposição demasiadamente longa ao alérgeno. Agora, sobre o diagnóstico das alergias, este pode ser realizado por meio de análises clínicas e testes laboratoriais. Os exames mais precisos para esse fim são os testes de leitura imediata e de contato com a pele, os exames laboratoriais para dosagem de imunoglobulina E total e específica no sangue, além de testes de provocação. Os testes para dosagem de IgE no sangue são alguns dos mais utilizados para o diagnóstico. Além do mais, são provas de exames sorológicos seguros e de muita precisão. Os laboratórios de análises clínicas geralmente oferecem um método de referência no mercado para a detecção desses anticorpos IgE específicos contra alérgenos.
os chamados RAST. O RAST é uma prova ou um teste utilizado para identificar o alérgeno responsável pelas manifestações alérgicas de um indivíduo. Dentre os inúmeros alérgenos que podem ser pesquisados pelo teste de RAST, podemos citar os mais diversos alimentos, fungos, poeira, pólen, medicamentos, pelos de animais, produtos de limpeza, picadas de inseto, entre muitos outros. Em relação à prevenção da alergia, gatilhos alérgicos devem ser removidos ou evitados. As estratégias para que isso ocorra incluem usar travesseiros de fibra sintética e colchões impermeáveis, lavar frequentemente lençóis, fronhas, cobertores em água quente, remover móveis, estofados, bichos de pelúcia e tapetes, exterminar baratas, eliminando a sua exposição, usar umidificadores de ar e porões e outros ambientes com baixa umidade, limpar a casa com vapor aquecido, utilizar aspiradores e filtros de ar de alta eficiência para particulados, no caso os chamados filtros EPA, evitar gatilhos alimentares, deixar os animais de estimação em locais pré-determinados e, por último, limpar a casa com frequência. Em relação ao tratamento, os principais mecanismos relacionados ao tratamento das alergias são o tratamento de emergência, fundamental, já que muitas vezes a alergia pode levar o indivíduo até mesmo à morte, através da remoção dos gatilhos alérgicos, através de bloqueadores histamínicos, por meio de estabilizadores de mastócitos, uso de corticoides e pela imunoterapia. Falando em imunoterapia, esta se dá pela exposição a alérgenos em doses gradualmente maiores, por meio de injeção ou em doses altas por via sublingual, que pode induzir a tolerância e é indicado quando a exposição ao alérgeno não pode ser evitada e o tratamento farmacológico é inadequado. O mecanismo da imunoterapia é desconhecido, mas pode envolver a indução dos seguintes fatores: anticorpos IgG competindo com os anticorpos IgE, produção de interferon gama, bem como de interleucina 12 e citocinas secretadas pelos linfócitos T helper do tipo 1, além da inibição dos linfócitos reguladores. Bem, pessoal, isto é o que eu gostaria de falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido o tema e aproveitado a aula. Vejo vocês uma outra oportunidade. Até mais!